Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu acabei de dar uma aula, sei lá, de 300 horas e eu percebi que eu não estava gravando. Vou ter que falar tudo de novo. Sabe o que é bom? Que eu vou me aprimorar, porque a segunda aula vai ser melhor do que a primeira, né? Ó, então lá, vamos começar de novo. Deixa eu ver se tá recording. Yeah. Então, essa é a nossa terceira aula, tá? Eu vou falar um pouco do surgimento institucional da sociologia e vou falar de fatos sociais, tá? Essa é uma aula que eu dou com slide, tá? E adivinhem, eu sei usar screen share, então vou colocar o slide aqui para vocês. Eu vou ficar diminuída aqui para, né, para vocês me apreciarem, né? Ó, como eu já tinha até terminado o slide. Ai, a vida te dá cada pataca aqui. Brincadeira. Bom, então, essa terceira aula que eu vou dar para vocês, tá? Eu vou falar rapidamente. Esse slide eu vou colocar a aula, o slide e a aula transcrita, tá? Quem não tiver acesso ao PowerPoint, pega a aula transcrita, tá? Vou colocar os três formatos lá, tá? Bom, surgimento da sociologia. Já tinha falado algumas coisas e tal, mas é sempre bom a gente dar uma boa olhada aqui nos conceitos, né? Esses aqui são os três pais fundadores, né? Não são bem pais fundadores, porque a sociologia foi fundada assim, né? Eles se juntaram depois, foram juntados, né? O do meio é o Marx, né? Essa pessoa aí que o Bolsonaro adora. Esse de verdinho é o Durkheim, francês, o Marx é alemão, tá? E o Weber, o gatinho dos três, que é o de azul, é alemão também, tá? Vamos lá, esses são os três mais importantes da sociologia clássica, tá? Durkheim e as regras do método sociológico. O que é o método sociológico? Ó, tá vendo, gente? Eu tô aqui há tanto tempo que minhas perninhas estão doendo. O que é método sociológico? Método é um meio, tá? Meio pelo qual você chega a alguma coisa. Então, vamos fazer uma recapitulação aqui do momento histórico. Século XIX, o que a gente estava vivendo? Começo da sociedade em massa, as consequências da Revolução Industrial, que começou lá no século XVIII, e também a era do cientificismo, porque houve uma revolução científica, né? E o século XIX foi o auge do cientificismo. Tá? O que é o cientificismo? Aqui, tá mais bonitinho. O que é o cientificismo? Cientificismo é como se fosse uma substituição de Deus pela ciência. Tudo tinha que passar pela ciência, as coisas só tinham validade se elas fossem cientificamente provadas, tá? A gente teve esse momento, hoje não, mas a gente respeita a ciência, já existe até um movimento anti-ciência, mas a nossa relação é menos religiosa, né? Menos. Então, existiu nesse momento aqui de surgimento da sociologia essas três coisinhas que estavam acontecendo. Então, lógico que quando o Durkheim vai pensar no método sociológico lá que ele está desenvolvendo, ele está embebido dessa atmosfera, né? Essa atmosfera maravilhosa do século XIX. Amo esse século. Viveria nele plenamente. Esse é o Durkheim, tá? Francês, homem branco, velho. Então tá, vamos lá ver um pouco do que o Durkheim pensou, tá? Gente, olha só, o Durkheim, ele foi muito, 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 muito importante, porque ele foi assim, não o primeiro cara que desenvolveu o método, sim, né? A pensar que existia uma coisa chamada sociedade,
que estava acima da gente, assim, tipo uma nuvem do cascão aqui, da sujeira das mosquinhas. Que estava assim, ó, colocando, determinando coisas nas nossas vidas, tá? Isso foi uma sacada genial, tá? Genial. Então, assim, entre os pressupostos constitutivos da atmosfera intelectual que eu falei lá atrás, né? Da sociologia dele, cabe salientar a crença de que a humanidade avança no sentido do seu gradual aperfeiçoamento. Essa é a chamada lei do progresso. Isso aqui é uma herança do iluminismo, tá? A lei do progresso, ela é simples assim. Ela diz que nós estamos sempre melhorando enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto sociedade, enquanto grupo. Gente, hoje, amanhã a gente vai estar sempre melhor do que hoje, tá? Sempre foi assim? Não. Antes, lá atrás, do ideal da lei do progresso, da ideia da lei do progresso, a gente sempre achava que tudo estava pior do que antes, né? Porque tinha toda uma cosmologia ainda cristã dominando, enfim, né? A lei do progresso é quando o ser humano, né? Como dizia Bocarró, ser humano, ele determinou, assim, ele começou a perceber que ele estava descobrindo coisas, né? Leis da física, né? Se desenvolvendo tecnicamente, criando máquinas, manufaturas, carro, sei lá, qualquer coisa. E aí eles passaram a pensar que, olha, a gente está sempre melhorando, se aperfeiçoando, né? Logo, atrás é o atrasado e o para frente, futuro, é só luz, brilho, né? E aí a gente percebe como essa lei do progresso, ela é engraçada. Será que está tudo realmente, gradualmente melhorando, se tornando melhor, né? Eu estou até lendo um livro interessante, se vocês quiserem dar uma lida, tá na internet de graça. Não comprem livros, gente, não façam isso. PDF. Sapiens, que fala sobre isso, tá? Fala sobre surgimento lá da nossa, do nosso conjunto aqui, nossas vivências, desde que o Homo sapiens venceu os outros homos lá, o Erectus, o Neandertal, enfim, mas é outra história. E aí cabe a reflexão, estamos melhorando? Né? Agora, por exemplo, eu estou presa em casa por causa de uma doença, de um vírus, né? Que, sei lá, de repente lá atrás eles nunca iam pensar, nossa, a humanidade nunca vai sofrer de gripe novamente, depois da gripe espanhola, 100 anos atrás. Surprise, surprise, né? Então, assim, é uma provocação, tá? A lei do progresso, tá? Esse princípio, eu já falei. Difundia-se a concepção de que a vida coletiva não era apenas uma imagem ampliada da individual, mas um ser distinto, mais complexo e irredutível às partes que o formam. Na verdade, essa era a ideia que o Durkheim defendia, porque a ideia predominante era individualismo. O movimento era de dentro para fora. Eu criava a minha realidade. Eu criava as leis que regem a minha vida. Eu, tá? Ego, desse tamanho, né? E aí o Durkheim, essa galera, né? Durkheim que criou o método mais, né? O Comte, na verdade, meio que começou com isso, lá com o positivismo. Começaram a questionar isso. Será mesmo? Não existe uma entidade aí por cima que está determinando as coisas, né? Não sei. Tô jogando aqui na roda. Será? Né? Este seria o objeto próprio das ciências sociais. Esse é um fato social. Eu vou explicar melhor. E se eu estudo? Deixa eu ver se eu tô gravando, gente. Agora eu tô com medo. Eu tô com medo. Pera aí, rapidinho. Tô gravando. Ai. Quem tem anos tem medo. Difunde-se a concepção de que a vida coletiva não... Tá. Esse seria o próprio objeto das ciências sociais, o fato social.
E seu estudo demandava a utilização do método positivo apoiado na observação, indução, experimentação, tá? Quando eu falei que o século XIX estava embebido do cientificismo, eu estou falando das ciências naturais. Óbvio que eles queriam usar o método das ciências naturais. Que método é esse? É o que eu sempre falo: laboratório, ratinho, vamos testar hipótese, fazer experimento. É o que o mundo inteiro está fazendo agora no laboratório, tentando acelerar essa vacina aí para o corona. Que a vacina vai surgir, gente. Uma vacina, ela demora em média 2 anos para existir, tá? Por exemplo, essa vacina de gripe que a gente vai tomar agora, ela já serve para o H1N1, que é uma doença da gripe suína de pouco tempo atrás, né? Demora, mas vai, tá? Então, assim, eu estou pensando no método da ciência natural. Então, assim que eles estavam pensando em estudar a sociedade naquela época, né? Vamos pegar a sociedade, colocar no laboratório. Da mesma forma que o Newton desenvolveu as leis lá da mecânica dele, eu poderia, por exemplo, instituir uma lei sobre criminalidade, que é um problema social. Eu vou dizer, a partir disso, né, do conjunto disso aqui, eu vou chegar na lei sobre a criminalidade. Então, tem uma lei. A criminalidade aqui no Brasil, ela vai ser igual à criminalidade lá nos Estados Unidos, lá no Japão, né? Que nem a água, ferve a 100 graus, em qualquer lugar. Menos em climas com muita altitude, que aí varia um pouquinho, né? É assim, gente? O crime é igual em qualquer lugar? Não tem como criar lei. Por quê? Porque, mais uma vez, é o ser humano, tá? Então, assim, não tem como criar leis. Mas naquela época lá, eles achavam que eles poderiam, então, estavam nessa energia, nesse fluido aí, tá? De achar que poderiam criar leis para tratar os fatos sociais. O que são os fatos sociais? Essas coisas bonitas. Vai, Joyce, tá? Então, aí o Durkheim teve essa sacação de que a sociedade possui existência própria. E eu posso te provar isso. Independente das manifestações individuais que possa ter, maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores ao indivíduo dotadas de um poder de coerção em virtude do qual se lhes impõe. O nome disso é fato social, tá? O que é coerção? Batendo na nossa cabeça para entrar, tá bom? Como se fosse assim, dar uma encoxada na gente pra gente entender que é dessa forma que tem que ser, tá? Então, como é que a coisa acontece? Lembra lá do super eu? Olha só, gente, meu cabelo. Tá vendo meu cabelo? Então, esse cabelo que eu uso é porque eu defini assim, desse jeito. É o meu estilo, ele é único. Na verdade, não é bem assim. Existe toda uma história de cortes de cabelo, por exemplo, eu rasparia a cabeça, sairia na rua com a cabeça raspada, né? Chamaria muita atenção. Será que eu quero esse tipo de atenção, né? Ficaria esteticamente feia, porque não é o padrão, né? E por aí vai. Então, assim, o que ele está dizendo? A sociedade, tá? Que é um ente que existe, ele é maior do que a soma dos indivíduos, é maior do que eu, que você, tá? Sociedade. Ela cria regras coletivamente. Quando a gente nasce, essas regras já existem e cabe a nós apenas aprender as regras e seguir, né? Segui-las, tá? Através do processo de socialização que a gente vai aprendendo as regrinhas, tá? Essas regras são tão fortes, tão poderosas, olha como elas são fortes e poderosas, que elas influenciam a nossa forma de agir. Olha a luz como vai mudando, gente. Maravilhosa essa webcam. Jesus, compre outro computador.
ela vai mudando a nossa forma de agir, ela vai mudando a forma de agir, de pensar, de sentir, de entender o mundo, de compreender as coisas, tá? Esse é o nosso fato social. Assim, pois, o fato social é algo dotado de vida própria, ele é sui generis. Não é biológico, não é psicológico, é um fato social, porque veio do social, não veio da psique, não veio do seu hormônio, não veio do seu instinto de sobrevivência, tá? Aliás, eu tenho um exemplo ótimo sobre isso, que eu posso até adiantar, que é da aula de cultura. Externo aos membros da sociedade e que exerce sobre os seus corações e mentes equilíbrio. Uma autoridade que os leva a agir, pensar e sentir de determinadas maneiras, tá? Isso é genial. Mó pau pro Durkheim. Para mim, isso é genial. Porque ele descobriu realmente aqui a roda, o fogo, tá? Só que assim, óbvio que hoje a gente não pensa mais dessa forma, né? Isso aí a gente chama de determinismo sociológico, que é você dizer que tudo no seu ser, na sua respiração, é determinado pela sociedade onde você vem. Hoje nós usamos uma fórmula mais complexa, né? Mais profunda, que é a questão do estruturado, estruturante, estruturado, né? Então, para o Durkheim, só existe essa seta aqui, né? Eu sou nula, a sociedade que me molda, né? Mas hoje não, hoje a gente tem essa ideia de que a sociedade ela está estruturada, né? Vamos pensar numa coisa que quando a gente nasce já está estruturada. A língua. Você inventa a sua própria língua? Não, você aprende a língua. Está aprendendo até hoje, né? Lá na plataforma língua portuguesa. Ainda tem que aprender inglês, né? Aí tá lá, estruturado, né? E eu aqui sou estruturante. Eu, no meu agir, na minha individualidade, eu tô aqui, ó, brigando, né? As minhas ações, pequenas ações de formiguinha estão batendo na estrutura. Essa estrutura vai mudando aos poucos. Algumas coisas mudam, né? Já é o próximo slide. Algumas coisas mudam mais rápido, outras demoram mais, tá? É aqui já? Onde tá? Tá. Que é o que ele vai falar. Existem coisas que são mais maleáveis, mais fluidas, mais fáceis de mudar. E existem coisas que são mais cristalizadas, tá? Para o Durkheim, as coisas que são mais cristalizadas são as leis, a moral. A moral de uma sociedade é uma coisa geralmente que demora anos para mudar, milênios. Centenas de anos, milênios é muita coisa. Então, assim, o que é moral? Moral é o que uma determinada sociedade, um grupo humano, tá? Um determinado período histórico, determina que é certo e errado. Então, existe aqui, ó, uma balança de Libra, tá? Que aqui diz, ó, esse é o certo e esse é o errado. Isso é a moral. Ela é cultural, porque ela é determinada culturalmente, tá? O que o Durkheim diz é que a moral, ela é muito difícil de ser mudada. Por quê? Ela tá mais cristalizada. São coisas que mexem mais com a nossa tradição, com a nossa história, né? Por exemplo, até hoje, matar é uma coisa errada, considerada errada, né? Com algumas exceções de alguns estados que podem realmente matar, como é o caso da pena de morte, né? Por exemplo, na Arábia Saudita, você corta a mão do ladrão, né? Nos Estados Unidos, você bota na cadeira elétrica o cara que matou a criancinha e por aí vai, né? Mas matar ainda é uma coisa, né? Muito errada na nossa moralidade. Mas outras coisas, hoje, estão meio que modificando, né? Não estão mais maleáveis, como é a questão da mulher, por exemplo. A partir dos anos 30, nós mulheres passamos a poder votar aqui no Brasil, né? A questão da comunidade LGBTQI+,
Os gays, por exemplo, os homossexuais e as lésbicas começaram o movimento deles lá nos anos 70, né? Depois eles tiveram aquele baque lá da AIDS, era conhecida como a doença dos gays, né? Enfim, vários morreram. E continuar a luta deles lá, né? A militância deles até chegar no que eles tanto queriam, né? Atualmente, que era a questão do casamento, a questão da adoção, né? E ainda tem várias coisas para, né, para modificar, né? A questão da mulher também, né? Mulher também lutou muito pelo voto e pela igualdade de gênero, que não existe ainda, né? Por exemplo, o salário da mulher e do homem só vai ser igualado em 2100, eu não sei nem se vai existir 2100, né? Tô tão ser otimista. Mas, enfim, ele vai dizer que coisas são modificadas mais rapidamente e outras mais demoradamente, né? Estão mais cristalizadas. Tá. Aqui como é que as formas de ser e agir são internalizadas, né? Ai, professora, mas poxa, eu sou tão única, sou tão eu, assim. Como é que a sociedade impõe isso para mim? Então, por exemplo, do meu sobrinho. O sobrinho gosta de mexer no peru dele, tem 10 meses. Toda vez que ele fica pelado, ele fica mexendo no peruzinho dele, né? E aí, minha irmã fica chocada. Ele fica mexendo no peru. Ele é uma criança, né? Em algum momento, quando ele tiver clareza de pensamento, né? Alguém vai chegar para ele e vai falar assim: Anjo, não pode mexer no peru em público, tá? Olha, não pode nem mostrar o peru em público. Da mesma forma que eu não posso andar pelada na rua, né? Então, assim, são regrinhas, as regras que já estão aqui, né? Da mesma forma que eu vou aprender o idioma, eu vou aprender que eu não posso enfiar o dedo no nariz na rua, que não é legal, que eu não posso cuspir, arrotar, peidar na frente dos outros, né? Não posso matar. Então, assim, a gente vai passar por um processo de internalização das regrinhas da sociedade, tá? Quem não internaliza direito, quem não quer internalizar, é excluído do grupo, sai da formation, né? Quem são essas pessoas? Essas pessoas são pessoas que vão sofrer sanções, elas vão sofrer castigos por não se adequarem ao grupo. Porque o grupo, ele sempre quer se proteger, né? É o que eu falei, matar é muito errado na nossa sociedade até hoje, tá? E desde muito tempo. Mas se o fato social exterior o indivíduo, tá? Como e exerce coerção sobre ele, como ocorre a mudança social? Então, a mudança social é o que eu estava falando, da questão do estruturado do estruturante. Eu, como indivíduo, eu vou fazer a minha militância, eu vou criar formas de tentar mudar a sociedade para melhor, buscar igualdade de gênero, igualdade de orientação sexual, essas coisas, né? E aí eu vou batendo lá na norma. E aos poucos eu vou mudando, tá? Um exemplo é o voto feminino, a questão do homossexual que eu já falei, né? Então, assim, o exemplo que eu sempre gosto de dar é o seguinte. Quando eu comecei a dar aula em 2012, a maior parte das minhas alunas negras, elas tinham cabelo alisado, né? Hoje, quando eu entro na sala de aula, eu não só vejo cabelo natural, crespo, enrolado, como eu vejo trança colorida, nagô, tudo, né? Isso foi uma mudança de pouco tempo. E tem alguns fatores aí que são bem importantes, que foram primordiais aí para essa mudança acontecer na estrutura, tá? Primeiro, a questão das youtubers negras, tá? O YouTube, ele surgiu em 2006. O boom dele foi em 2010 aqui no Brasil, né? Que é quando essa galera começou, Felipe Neto e tal. E aí, umas meninas blogueiras começaram a criar blog de cabelo, tá?
para falar de cabelo, porque elas estavam de saco cheio, elas queriam se empoderar, elas querem usar o cabelo natural, né? Porque a gente sabe que existe uma coerção que tem a ver com a construção de um padrão social, né? Do que é esteticamente bonito. E isso sempre girou em torno do cabelo liso, do cabelo do branco, certo? E aí elas começaram a questionar isso. Como é que eu faço para stop share? Tá. E elas começaram a questionar isso, tá? Foram pro YouTube, fizeram vídeos, começaram a exigir produtos específicos para os cabelos dela, que não tinham, né? Mais ou menos o que aconteceu com a base agora da Mari Maria, que teve essa confusão toda, por conta do fato da garota lá branca não ter chamado um especialista em maquiagem em tonalidade negra, né? Para criar a base negra. Então ela criou uma base negra lá, achando que estava fazendo um senhor de um favor, né? Tá fazendo favor nenhum, metade da população brasileira é negra. E ela foi super criticada, não chamou o cara, alguém especializado, enfim, a galera desceu o pau à prova, né? Então, o que essas youtubers fizeram? Começaram a militar nesse sentido e exigir produtos. E começaram a surgir os produtos específicos para cabelos negros, os salões, né, especializados em cabelo negros, cabelos crespos, vários tipos de crespo, né? Então, assim, quais foram os fatores determinantes? As mídias sociais, o YouTube principalmente, tá? Que impulsionaram essa mudança. Foi uma mudança mais rápida, né? Ainda está acontecendo, óbvio, foi uma mudança mais rápida. Por quê? Porque foi uma mudança que teve esse auxílio das redes sociais e tal, dessas novas formas de interação. Mas foi uma mudança social, tá sendo uma mudança social, né? Então, assim, no futuro vai provavelmente tá melhor. Eu acreditando que o futuro vai ser melhor. Não sei, talvez não, tá? Mas enfim, é basicamente isso. Não é corona, gente. Então, o que eu quero que vocês façam, tá? Eu sei que tá tendo muito problema de acesso, tem gente que não tem acesso e tal. Eu já falei para vocês que eu aceito trabalho pelo Zap, tá? Não tem problema nenhum, pode mandar. Eu, inclusive, até aprendi a dar baixa no trabalho que o aluno me manda pelo Zap, tá? Problema zero. Eu queria que vocês pegassem um desses temas que eu falei, de mudanças sociais que aconteceram recentemente, né? E fizessem um texto argumentativo, dissertativo, tipo Enem, né? Tipo redação do Enem, que relacionasse esses conceitos que eu trabalhei com vocês com o tema que vocês escolheram, tá? Tem muito tema bacana, tem masculinidade tóxica, tem desigualdade de gênero, tem a questão LGBTQI+, tem cabelo, tem um monte de coisa. Escolha um tema que agrade vocês, façam em trio, tá? É um trabalho para 3. Como é que eu vou postar na plataforma? O mesmo trabalho, as 3 pessoas vão postar o mesmo trabalho, eu vou dar o mesmo parecer para as 3, porque é um trabalho só, tá? Usem os conceitos que eu trabalhei aqui. Eu vou colocar o slide para vocês, a aula transcrita, essa videoaula, se ela estiver sendo gravada, porque eu não tenho certeza mais de nada nessa vida, se não tiver, eu vou chorar. E vou dar um prazo aí de 1 semana. Eu sei que a vida de vocês está difícil, tá? Eu não tô sendo exigente com prazos, eu tô sendo bem bacana, ainda tô corrigindo coisa lá de trás, tá? Tô corrigindo tudo, um por um, e dando parecer. Se não tiver certo, tem gente que eu falo,
não tá certa essa questão. A pessoa me devolve, eu corrijo de novo, tá? Problema nenhum. Estamos aqui para isso, tá bom? Às vezes eu demoro a responder porque eu não tenho acesso ao Classroom no celular. Eu vou, inclusive, até baixar hoje, tá? Mas eu tô sempre entrando aqui e respondendo as questões de vocês. É porque, como teve feriado e tal, enfim. Então é isso, estamos combinados, tá? Qualquer dúvida, fala comigo. Eu vou postar no mural, vou postar nas atividades, tá bom? E é isso, gente. Beijo. Ai, tomara que ela tenha sido gravada essa aula, senão eu vou ficar muito, muito chateada. Uma imagem minha no Equador apareceu. Peraí. Tchau, gente.